Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Hoje tenho aqui comigo o escritor Manuel Clemente. Olá, Manuel. Olá, Tomás. Obrigado. Antes de avançarmos aqui para a conversa, se puderem e quiserem tornar-se patronos deste projeto, há um link aí na descrição. Este projeto ainda não é sustentável e gostávamos que pelo menos o fosse, não é? Desse para pagar o custo real das coisas. Se não quiserem se tornar mecenas, façam um like, subscrevam, que também ajuda. Na altura em que isto está a ser gravado, acreditem ou não, ainda nem tínhamos 1000 subscritores e a partir dos 1000 começamos a ter novas funcionalidades. Pronto, isto, vamos para a nossa conversa. Então, Manuel, como é que estás? Estou bem, Tomás. E tu? Ótimo. Disse Manuel, que foi assim um bocado Pode Manel. ser Manel. É. Toda a gente trata. É Manuel no cartão de cidadão, mas toda a gente Uhum. chama Manel. Então, olha, qual é o teu maior medo? Estou a brincar, não é essa a minha primeira Não, pergunta. mas é uma ótima pergunta. Não, eu estou a fazer isto porque hoje de manhã estava a pensar que estava a pensar, eu tenho começado por perguntar às pessoas a história da vida delas Sim, e a sim. infância. e estava a pensar, será que isso para algumas pessoas pode ser entediante? Será que eu não devia arrancar logo com uma pergunta mais profunda? De choque. Assim, mas não Mas, consegui, não tive coragem. mas fizeste. Sim, sim, sim. Fiz, mas acho que não é fixe. Acho que é fixe começar devagarinho. Então, conta-nos a tua infância. Olha, Manuel Clemente, sou de Lisboa, mais concretamente da Amadora. Não sei se conheces. Uhum, Arredores de Lisboa. Tenho 33 anos e, olha, tenho feito muitas coisas ao longo da vida, mas começando pelo princípio, e sendo que aqui a temática é o despolarizar. Eu só mais recentemente é que tive consciência de que desde a infância que tive essa oportunidade de me despolarizar, porque eu cresci na Amadora, que sempre foi uma zona com má fama, não é? Porque basta olhar para as notícias, e antigamente era bem pior. E por um lado, viver na Amadora permitiu-me conhecer uma determinada realidade, nunca me faltou nada, nunca tive problemas, mas lidava com muitas pessoas que tinham essas carências. E uhum, por outro lado, eu estudei num colégio interno, um colégio militar, não sei se conheces, pelo menos é o nome de uma estação de metro uhum, em Lisboa, que é um colégio militar, é interno, é uma instituição militar, então que era uma realidade diferente, acaba por ser também um colégio privado e que tinha acesso a outra realidade. Então ter estas duas componentes de ao fim de semana brincar com os meus amigos ciganos, cabo-verdianos, romenos, brasileiros, de diferentes contextos, e depois durante a semana ter colegas que se calhar eram de Cascais, eram do Estoril ou eram de outras zonas. Então na altura eu não tinha muito essa consciência, mas hoje em dia olhando para trás foi essa diversidade que se calhar me permitiu hoje em dia não ter tantos preconceitos. Por isso é que eu digo sempre que é muito importante conhecermos outras realidades, porque só uhum, assim é que percebemos que é tudo diferente, mas ao mesmo tempo com tantos pontos em comum. uhum. Pois, então saiu-te aí na lotaria social uma vida em que estavas exposto a muitas realidades. Foi uma boa combinação. Sim, é ótimo. E o colégio militar era muito severo, muito disciplinado? Sim, é rígido. Hum, Hoje em dia menos, hoje em dia até. Antigamente era só para rapazes, hoje em dia já é misto. Mas sim, era uma educação militar, com disciplina, tinha o plano curricular normal, não é? Português, matemática, uhum, etc. E depois tinha também parte de instrução militar, andávamos fardados e tudo mais. Então tinha essas duas realidades. ok. E porque eu estou a perguntar porque eu tenho um amigo que andou no colégio militar cá no Porto, que é mais velho que nós. Eu sou mais ou menos da tua idade, sou de 87. Sim, Ele é para aí 10 anos, não, pá, aí 6 anos mais velho que nós e andou no colégio militar aqui no Porto e ele diz que foi uma dureza, que foi mesmo, que até sim. tem alguns traumas daquilo. É como tudo, há experiências, não é? Uhum, Mas sim, é exigente, é mais exigente do que se andares numa escola normal, não é? Digamos, uhum, digamos assim. Tem coisas boas e tem coisas menos boas, depois também é um bocado a forma como tu absorves aquela experiência. Eu estive lá 8 anos, dos 10 aos 18, e se calhar hoje em dia para muitas pessoas, deixares o teu filho com 10 anos num colégio interno e tu apanhaste sozinho com 10 anos numa camarata com mais 120 miúdos da tua idade, pode ser assim uma experiência um bocado de choque, mas mas fez-te bem? Achas que sinto fez que bem? sim, 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 sim. Lá está, Uhum, mais uma vez, permitiu-me conhecer outra realidade. uhum. E tu, para mim, tudo o que é experiências, tudo o que é realidades novas, acredito que alguma fase da vida consegues aproveitar para qualquer coisa. E gostavas de ler? Sim, olha, o gosto de ler de criança, eu quase, como quase todas as crianças, passei por aquela fase de os livros que nos obrigavam a ler na escola e que não nos interessavam assim tanto. Uhum, Da mesma forma que as idas ao teatro, se calhar íamos assistir a muitas peças que também não eram adequadas para a nossa idade, que faziam parte do plano curricular, e depois cria alguma aversão
ao Certo. teatro e à leitura. Então também passei por essa fase. Portanto, havia mais coisas para fazer para além de ler, e sinceramente no colégio também não tinha muito tempo, por causa de pá, N atividades que tínhamos para fazer, mas sim, Então não eras aquela criança que consumia livros atrás de livros? não, 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 não. Até Ok. porque eu tenho um problema que é eu leio muito devagar. Então, e isso às vezes associado a alguma impaciência e aborrecer-me, perdia muito tempo a ler, porque eu gosto de ler tudo, não consigo ler rápido, ou ler na diagonal, ou tenho que ficar, se me escapa qualquer coisa, volto para trás. Então, Eu sou igual. consegui arrastar um livro durante imenso tempo, imenso tempo. Então, nunca, se calhar se lesse rápido, se calhar teria tido mais esse gosto da leitura. Uhum. Sim. Então depois cresceste e foste estudar Engenharia e Gestão Industrial, não é? No ISCTE. Uhum. E durante o curso fazias a mínima ideia que um dia poderias vir a ser escritor ou era uma Não, coisa que nem te passava pela não, cabeça? não, não. Eu, olha, se calhar como tu, não sei como é que foi o teu percurso, mas a maior parte das pessoas, não é? Nós até terminarmos a faculdade não nos preocupamos muito com as decisões que tomamos, porque já estão tomadas pela sociedade, não é? Já há um caminho pré-definido. Uhum. Tu quando acabas a terceira classe, tu não pensas o que é que eu vou fazer para o ano, já sabes que vais para a quarta, não é? Não tens que escolher. Sim, E sim, sim. quinto ano, sexto ano, então isso acabou por fazer com que eu nunca pensasse muito nas escolhas que tomava. Era como se já tivesse um caminho que alguém definiu, que alguém pensou e fui por aí afora. Uhum. Isso levou-me à altura da faculdade, eu não sabia muito bem aquilo que queria, então racionalmente foi, ok, o que é que tem mais saída? Gestão, engenharia, industrial, é assim um bocadinho de tudo e não é nada. E era no ISCTE, que era uma faculdade que eu gostava, que na altura tinha boas festas, Uhum. então que era para onde toda a gente ia, e eu pensei, olha, por que não? E sempre naquela perspectiva de, eu não sei se gosto disto, mas tenho que tirar um curso, não posso perder este comboio, então fui tirar. Uhum. E depois trabalhaste em Sim, sim, Gestão sim, sim, Internacional sim, quanto sim. tempo? Ainda para aí uns 5 anos, 5 E anos. eu li que fizeste uma viagem de voluntariado a Cabo Verde Uhum. e foi essa viagem que te fez entender que tinhas que mudar de rumo? Sim, essa viagem foi o grande shift, porque eu terminei o curso, depois de terminar o curso, bem, agora tenho que mandar currículos e tenho que arranjar um trabalho, não é? Porque é o que é suposto, não é? É o que é normal. Uhum. Então fui trabalhar para uma multinacional, e pronto, entrei neste mundo, mas sem nunca me sentir verdadeiramente entusiasmado. Eu passei por aquilo que aquela expressão que nós podemos utilizar, não é? O salta-pocinhas, que é, estava num sítio ao fim de um tempo, quando o efeito de novidade desaparecia, mudava de trabalho. Depois, passado um bocado, voltava a mudar de trabalho, porque nunca me sentia realmente preenchido ou realizado. Gostava-me a crer que a vida tinha que ser só aquilo. Estás a entender? De Uhum. reuniões, mails, Excel, depois sempre aquele ambiente muito pesado, não é? Das pessoas todas cansadas e saturadas, e à segunda-feira está tudo triste, à sexta-feira está tudo contente, no fim do mês as pessoas estão mais bem dispostas porque já receberam, passado uns dias. E gostava-me aquela dinâmica toda de, epá, não pode ser só isto, não pode ser agora os próximos 40 anos ou 40 e tal anos a fazer isto, tem que haver algo mais. E na altura eu comecei a fazer voluntariado na ReFood, que acho que também se calhar deve haver aqui no Norte, Uhum. também se não estou em erro, porque queria fazer algo que me fizesse sentir útil. Porque muitas vezes quando trabalhamos em empresas grandes não sabemos muito bem para que é que estamos a trabalhar, ou não vemos o resultado final do nosso trabalho. É tudo números e ficheiros e apresentações e e-mails e reuniões que às tantas nem sabemos bem para que é que servem. Então o voluntariado permitiu-me pôr as mãos na massa, fazer algo mais prático e ver, ok, eu estou a fazer isto para benefício destas pessoas, isto faz sentido. E fazia-me sentir bem. Eu pensei assim, se eu estou a fazer isto de borla e faz-me sentir bem, então há aqui qualquer coisa que se calhar tenha dado a escapar. E foi aí que eu depois decidi despedir-me e ir para Cabo Verde, um bocado naquela lógica de, se eu fazer voluntariado aqui em Portugal uma vez por semana, já me sabe tão bem, então se eu for fazer isto a tempo inteiro para fora, vai ser melhor ainda. E Uhum. foi. E o que é que fazias exatamente lá? Olha, eu estive na Ilha de Santiago, não sei se já foste a Cabo Verde, Estive só na Ilha da Boa Vista, para já. no resort, nas férias. Sim, 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 sim. a Ilha da Boa Vista e a do Sal, sim, 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 são sim. as mais típicas. Pulseirinha. Pulseirinha, é bom também. Mas, em minha defesa, não é em minha defesa, Não tens porque, defesa. porque as pessoas sabem mais ou menos, as pessoas que conhecem a minha forma de viajar e as viagens que já fiz, fiquei rapidamente amigo de algumas pessoas que trabalhavam no hotel Fixe. e então fui ver onde eles viviam e passei muito tempo com eles, a andar de moto e consegui conhecer, porque sim, eu também não sou muito fã da Não, também pulseirinha de vez em quando sabe exclusiva. bem. Sim, de vez em quando sabe bem, mas Hum.
é sempre bom ter aquela noção de que é um ambiente completamente construído, não é? Sim. Plastificado, e que não te... Eu já tinha estado na Ilha do Sal também, Pulseirinha, resort, Uhum. e aqui pronto, foi uma realidade completamente diferente. Fui para a Ilha de Santiago, para o Tarrafal, perto da famosa prisão do Estado Novo, e fui trabalhar numa associação com crianças e jovens, aquilo que nós chamamos cá de ATL, tempos livres, Uhum. ajudar com os trabalhos de casa, fazer atividades. E pronto, eu não tinha nenhuma experiência nessa área, mas pensei, olha, vou tentar, e não há de ser nada do outro mundo. Então trabalhavas com crianças a ajudar com trabalhos de casa Sim, e tudo, esse tipo de pá, tudo. coisas? E essencialmente dar-lhes atenção, porque tu tens um grande desafio em Cabo Verde, que é, há muitas crianças filhas de pais separados, ou que os pais emigraram e crescem com os avós, ou as famílias não são muito estruturadas, ou seja, o conceito de família lá não, podemos dizer, não é tão normal, ou não há tanto esta base familiar, esta estrutura. Então as crianças crescem muitas vezes com muita falta de atenção, de afeto, de alguém que as ouça. Portanto, muitas vezes o nosso trabalho enquanto voluntários era mais ouvi-las e conversar com Uhum. elas, e elas sentirem-se à sua maneira importantes, não é? E era muito esse trabalho, eles sentirem que tinha vindo alguém de tão longe, neste caso de Portugal, e que estava ali a dar-lhes atenção, a ouvi-las, também era bom para trabalhar a sua autoestima e o amor próprio. E eu li aqui uma frase, e eu acho que a nossa conversa vai andar bastante à volta Uhum, disto, que é que em Cabo Verde aprendeste a pensar com o coração. uhum, E isto é uma coisa na qual eu penso bastante também, que é os limites da razão uhum, e o endeusamento da razão por parte do homem, ou da humanidade, para ser mais politicamente correto, hum, da razão. E de alguma forma a razão ter-nos trazido tanta coisa boa que nós nos esquecemos das outras formas de interagir com o universo. O que uhum. é que tu, o que é que é isto exatamente? Aprender a pensar com o coração. Olha, eu acho que tu resumiste muito bem aquilo que estavas a dizer ainda agora há pouco, que é esse endeusamento da razão, porque acaba por ser o caminho mais fácil, não é? Aquelas listas de prós e contras, não é? Nós, antes de tomar uma decisão, aceita esta oportunidade de emprego ou não? Fazemos aquela listinha, mais, menos. Se tiver mais do que menos, é porque é para ir. Se tiver mais, menos, é porque não é para ir. Só que esquecemos que nessa lógica pode haver um mais que se calhar vale por três menos, não é? Uhum, Portanto, a razão ajuda-nos a sentir alguma segurança, não é? Porque se tiver uma lógica, uma justificação, for uma coisa palpável, dá-nos a sensação que estamos a decidir melhor. Mas também já percebemos depois, com o passar dos anos, que há muitas decisões racionais que tomamos que o desfecho não é feliz. Então, se calhar temos que aprender essa, como tu falaste bem, outras formas de interagir com o universo, com a energia, com o mundo, o que queiramos chamar, e perceber que há muitas coisas que nos escapam e que não têm que ter uma justificação, não têm que ter uma razão de ser, e às vezes basta-nos confiar, né, ouvir a intuição, escutar, sermos mais sensíveis e não acharmos que isto é, porque a razão acaba por ser muito, muito limitada, não é? Nós, através da razão, se calhar conseguimos ir de A a B, mas se calhar sem utilizarmos a razão, utilizando a intuição ou outros sentidos, conseguimos chegar a outra, através da imaginação, conseguimos chegar a muito mais lados que a razão nunca nos iria levar. Eu costumo dizer que a razão é muito boa, não tanto enquanto ferramenta de tomada de decisões, mas mais de implementar. Por exemplo, tu acordas um dia e sentes que vou criar um podcast de Espolariza. hum, E se calhar não tens um estúdio, não tens experiência, não tens muitos seguidores, ou seja, todas as razões lógicas te apontam para tu não avançares, que não vai ser bem sucedido. Mas tu sentes que é para fazer, uhum, e por isso acreditas, alguma coisa que te diz que é para fazer. Depois a razão pode entrar para, ok, agora que eu segui aquilo que sentia, vou utilizar a razão para organizar-me, arranjar convidados, arranjar um espaço, criar a página, fazer esta luz maravilhosa que está aqui. uhum. Portanto, eu utilizo muito mais hoje em dia a razão como ferramenta de implementação, de execução, e não tanto como elemento decisor, porque tomei muitas decisões com base na razão e foram quase praticamente todas ao lado. Uhum. Eu concordo contigo, mas será que a frase segue a tua intuição não é também uma frase racional? Ou seja, estás a dizer para a pessoa seguir uma coisa e Quando eu- estás de alguma forma. Acho que se calhar onde eu vou parar com isto é que é difícil usar palavras sem de alguma forma estar a usar razão, porque todas as palavras, ou a maior parte das frases, são declarações lógicas de Uhum, alguma forma, que dá muitas vezes para traduzir em filosofia quase matemática, não é? uhum, De A é B ou B é C. E então
há ali um limite em que tu dizeres para as pessoas seguirem a intuição pode se tornar uma coisa racional também. Sim, quando eu digo seguir a intuição, isso cá foi mal interpretado, que não é seguir a intuição disse-me isto, então vou. Muitas vezes é o só prestarmos atenção. Porque cá não temos que fazer tudo o que a intuição nos diz. Mas às vezes, quando eu digo seguir, é prestar atenção. O título do meu primeiro livro é Se Sentes, Não Hesites. E não é no sentido de se sentes alguma coisa, vai. Mas não hesites em observar ou em ter em consideração, porque muitas vezes nós sentimos, temos determinadas sensações, pressentimentos, mas ignoramos, nem sequer prestamos atenção. E não é tanto no sentido de seguir, ok, senti isto, vou, mas mais numa ótica de prestar atenção. Para não depois cairmos naquele erro do estava-se mesmo a ver, não é? Muitas vezes nós sentimos uma coisa, não ligamos e depois com o tempo vem-nos a dar razão e depois aquela célebre frase do estava-se mesmo a ver, não é? Que Sim, sim. É uma coisa muito, E é uma muito mentira. nossa. É muitas vezes uma mentira. Tipo, sentiste um bocadinho que era possível acontecer, Uhum, mas se calhar não sentiste assim tanto, mas depois acontece e tu dizes, eu sabia. eu sabia. Às vezes também acontece. É um bocado também uma forma de sentir confortável do já sabia, mas pronto, ó, errei aqui, mas eu já sabia. Sim. Uhum. Então, se sentes, não hesites. Pois, eu percebo o que estás a dizer. Alguém, um violador que esteja a passar numa montra de livros que veja só esse título e não abra, pode ser um bocado perigoso. Agora fizeste-me lembrar o meu pai, quando eu lancei o primeiro livro, ele chamou muito, muito sério e muito preocupado. Eu assim, então e se for uma pessoa que está a pensar suicidar-se, o Pois, que é que tu estás a dizer à pessoa? E foi essa a explicação que eu dei, não é se sentes, não existe num sentido de reativo, de ser impulsivo, são coisas diferentes. É no sentido de, ok, eu estou a sentir isto, porquê? Ou o que é que isto me quer dizer? E nós muitas vezes temos uma tendência a endeusar a lógica e a reprimir os sentimentos. Então, principalmente nós, homens, o sexo masculino, vive muito com essa. Cá não acede tantas vezes aos seus sentimentos porque desvalorizamos, isso é uma coisa, isso não podemos ligar a isso, ou não é importante, cada vez menos, ou pelo menos eu tenho essa sensação, mas há muito essa ideia de que a razão e a lógica é que nos pode levar mais além. E tu certamente conheces muitas pessoas que se calhar conseguiram sempre tudo o que queriam e tudo o que queriam era o resultado de um pensamento lógico, se calhar hoje em dia não vivem satisfeitas, mas conseguiram tudo o que a razão lhes disse que era para fazer. uhum. Portanto, tem que haver um equilíbrio, não pode ser só razão nem só emoção, lá está, é como o corpo humano, tu não funcionas só com os pulmões ou só com o estômago, ambos, cada um tem o seu papel, e eu acho que é um bocado esse o equilíbrio que nós devemos tentar procurar, porque isso é que nos pode ajudar a tomar melhores decisões. Uhum. Pois, porque tem que haver alguma forma de tu distinguires entre ok, eu sinto que quero violar aquela pessoa na rua, devo fazê-lo, e eu sinto que devo despedir-me do meu emprego, e não é? Tem que haver alguma forma de analisar esses dois sentires. Sim, mas um é mais o resultado de uma patologia, não é? Portanto, estamos aqui quase a mostrar uma patologia, não é? Que é Não, o caso do então em vez de violar, imagina que é, pá, sei lá, roubar, ou uma coisa que nos é natural biologicamente. Violar também é, de certa forma. Sim. Nós fomos um bocado ensinados a não violar. Não sei, é difícil dizer isto com alguma segurança porque provavelmente houve uma vantagem evolutiva durante muitos anos já, durante alguns milhares de anos, no autocontrole. Claro. Mas percebes o que é que eu quero dizer? Tipo, Eu como é percebo. que distingues entre um sentir que vai te trazer coisas boas e um sentir que te vai trazer coisas más? Porque muitas vezes também depende, lá está, se fores falar com um alcoólico, não é? Se sentes, não hesita. Então, se eu sinto que quero beber, vou beber. Mas aí, lá está, isto não é preto nem é branco. Também tens que ir à raiz dessa vontade, ou porque é que também queres aquilo. Ou eu sinto que quero ser famoso, então vou trabalhar para ser famoso. Mas cá tens que antes pensar, ok, porque é que eu sinto falta de ser famoso? Se calhar é uma necessidade que eu tenho para colmatar outra coisa qualquer. Portanto, por isso também, através da tua sabedoria interna, tens que fazer esse equilíbrio porque no fundo tu sabes sempre aquilo que é melhor para ti, não é? Seja uma situação, um pensamento, se tu parares, não é? E pensar assim, isto é bom para mim, tu sentes logo o teu corpo a sentir-se mais pesado ou mais Uhum. leve. E esta sensibilidade que, lá está, tem camadas e camadas de anos em que não foi trabalhada e que eu acredito e sinto que podemos voltar a ela e aceder a este conhecimento que nos pode evitar muitas chatices. Pois, o meu amigo Tiago Diniz, tu ias gostar dele, ele tem um modelo para a mente que é, é o seguinte: para ele a intuição é a nossa valência mais inteligente. Uhum, Porquê? Porque para ele, acho que concordo com isto, a intuição alimenta-se da razão
e de toda a nossa capacidade lógica e de razão, da emoção e da sensação, e opera a um nível subconsciente. Ou seja, a nossa parte consciente consegue aceder à razão e perceber se A é B e B é C, então A é C, sabes? As premissas filosóficas e chegar a conclusões e tudo. Mas que a intuição consegue pegar nessa parte consciente, acrescentar as nossas memórias todas, tudo que já nos aconteceu, as nossas emoções agora e as nossas sensações, e trazer-nos aquele ímpeto ou não de alguma coisa. Não, sim, sim, sim. E o bom da intuição é que não pode ser corrompida, porque como vem de um local tão profundo, quando tu recebes esse pressentimento ou essa intuição, ela chega lá, limpa, não é? Porque só é corrompida quando tu começas a pensar nela e a questioná-la e a razão e prós e contra, não é? Depois às tantas já nem sabes bem o que é que intuíste ou não. Pois, porque antes de eu me dizer isto, eu lembro de ele me dizer isto e eu estranhar um bocado, porque antes de ele me dizer isto, eu acho que o meu modelo mental era mais que tu tinhas intuições e que depois a razão via se aquilo fazia sentido ou não. Percebes? E aqui é diferente, é não. Pá, se calhar isso também existe, mas se calhar uma melhor palavra seria uma sensação. Sim. E o que eles chamam de intuição é algo que se alimenta de tudo de forma consciente e que é a nossa parte mais inteligente de todas. É engraçado. Sim, é uma ferramenta muito poderosa. Há pessoas que são mais intuitivas do que outras ou que têm mais acesso a essa intuição, também tem a ver com a sensibilidade, mas todos nós temos capacidades intuitivas, só que lá está, muitas vezes vivemos num mundo de lógica, a nossa tendência é não ligar, porque sentimos algo ou pressentimos algo, mas depois se não nos houver elementos que nos permitam sustentar ou justificar aquela sensação, nós acabamos por deixá-la cair e não prestamos atenção. Já leste um livro chamado Intelligence Trap? Acho que não. Eu acho que tu ias gostar, porque fala de um novo campo que existe de estudo agora, que é Evidence-Based Wisdom. Ok. E que tenta de alguma forma, é sempre muito difícil medir o que tu estás a dizer, que é, tens uma lista de prós e contras feita de forma racional e depois tens uma parte intuitiva ou não racional que queres acrescentar. Imagina que queres estudar isto, não é? Queres ter 100 pessoas a fazer só da parte racional, da maneira racional, e 100 pessoas. São coisas muito difíceis de medir, porque não sabes o que é que essa palavra de intuição significa para cada um. Sim. Mas eles têm conseguido arranjar maneiras muito... eles são cientistas, e então não é? Eles não também têm a versão, porque como estão no meio racional, também têm aquela versão automática porque não é racional. E Google Evidence-Based Wisdom ou lê este livro, acho que vais gostar. Vou procurar. É Sim, muito mas lá está, vai sempre bater à nossa necessidade de procurar e de justificar e de sustentar. E lá está, há muitas coisas que nós estamos a viver hoje que pessoas se calhar disseram há 300 ou 400 anos, mas não contou porque não havia forma de provar. Então o que é que não nos garante que nós neste momento temos acesso a determinados conhecimentos ou a determinadas ferramentas, mas que se calhar só vão ser justificadas daqui a 300 ou 400 anos e portanto não vamos tirar partido delas já porque não temos justificação, e às vezes nem sempre é preciso uma justificação, e depois isto acaba por ser um caminho muito, muito individual. E por isso é que eu digo sempre às pessoas para testarem com elas. Sentes qualquer coisa ou tens uma intuição, olha, desta vez vou experimentar dar ouvidos à intuição e deixa-me lá ver onde é que isto me leva. E tu sentes, por exemplo, tu fizeste-me o convite para estar aqui, muito antes de me dizeres é no Porto, é neste dia, é assim, eu senti logo, é para ir. Senti que é para ir. Depois pronto, entrou a parte toda logística, ok, vamos ver o dia, a hora, venho de Lisboa, não sei. Mas tu sentes logo o teu corpo, antes de tu falares ou antes de tu pensares, o teu corpo já está, não é? Se eu disser queres ir jantar a seguir, se calhar o teu corpo vai para a frente do esta ideia interessa-me, ou ficas mais retraído, e só depois é que entra a razão de não posso, tenho coisas combinadas, ou boa ideia, não é? Mas se nós prestarmos atenção àquele microsegundo enquanto recebemos o estímulo e antes de entrar a razão, é muito interessante. É muito interessante porque aí nós temos acesso à resposta verdadeira daquela que foi a nossa primeira sensação, e isso muitas vezes coincide com a resposta certa, ou aquilo que é mais correto para nós fazer. Só que nós muitas vezes fazem-nos um convite, nós sentimos que não, mas depois entra a mente a dizer é melhor isto, tens que ir porque esta pessoa está à espera que tu vás e é bom para ti e já prometeste e vai, blá, 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 e vais. Depois se calhar vais lá e não te divertes, ou não te sabe bem, ou não te sentes bem, mas já sabias que ia ser assim porque já tinhas sentido que iria ser assim, mas entrou a razão para justificar a tua ida. Então aquilo que eu me fui apercebendo ao longo da vida é que a maior parte de nós, ao tomar a grande maioria das decisões com base na lógica e na razão, acabamos por nos ir afastando do nosso caminho
e se calhar no momento em que devíamos ter ido para a esquerda fomos para a direita. Pronto, já nos desviámos um bocado. Depois outra vez devíamos ter ido para a esquerda, voltámos para a direita. E ao fim de N decisões já nos afastámos tanto, e depois por isso é que depois há a famosa crise de meia-idade, não é? Que as pessoas olham para trás, já passou metade da vida, não sabem bem o que é que têm feito ou como é que foram ali parar, e depois por isso é que há muitas pessoas a tomar decisões radicais e divorciam-se e despedem-se e vão viajar e fazem N coisas, porque há essa sensação de estarem perdidas, de ok, o que é que eu vi aqui parar? Não era bem isto que eu imaginava. Uhum. E voltando a isso de nós termos da nossa parte consciente só ativar passado alguns segundos, Uhum, também há bastante literatura científica muito interessante sobre isso. Nesse livro também uhum, há. E há um estudo que eu acho especialmente interessante em que deram. Eu vou pôr no link da descrição alguma coisa para verem isto. Um, dão 4 baralhos de cartas, uhum, assim, num computador a não sei quantos alunos, e dizem-lhes para jogar um jogo qualquer. E as pessoas, e há 2 baralhos que estão, não é, estão deturpados, digamos assim, para serem melhores e 2 piores. uhum, As pessoas vão jogando, vão escolhendo com que baralho querem jogar. E pelos vistos, ao fim de, imagina, jogarem 50 vezes, começam a escolher mais vezes os decks que estão uhum, com probabilidades melhores, uhum, mas se tu perguntares, olha, alguns destes decks, alguns destes baralhos é melhor do que outro, tu dizes não, são todos iguais. Ou seja, uhum. é incrível, há muita coisa a acontecer no nosso cérebro e intuição subconsciente que ainda por cima afeta a tua ação, nem é Uhum. só aquela intuição que ficou ali, não, que está a afetar a tua Sim, ação, sim. porque ao fim de X jogadas as pessoas começam a gravitar na direção dos baralhos melhores, e que depois perguntas às pessoas e eles não sabem. Opá, é incrível. E as pessoas acham que estão a escolher aqueles porque querem, com base na vontade, só na vontade própria e não porque é Sim, algo mais. sim, e eu não sei se estou a contar a experiência exatamente como ela foi, mas Sim, sim, é sim. praticamente isto. Hum, eles estão, a decisão está a ser tomada num lugar pré-consciente Uhum, e depois às vezes cada chega à consciência dizendo, olha, vou experimentar o baralho 2 outra vez. uhum, Mas antes dessa frase ter aparecido na cabeça, já estava a decisão tomada. É exatamente. muito fixe. Se fosse a última pessoa no mundo, continuarias a escrever? Olha, uma boa pergunta. É assim, se calhar, não sei, porque se calhar não havendo ninguém para ler, para partilhar, se calhar não faria tanto sentido. Poderia fazê-lo enquanto gozo próprio para mim, para expressar, porque uma das coisas que me levou a escrever foi perceber que materializar aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava em palavras, dava a esses pensamentos e a essas sensações uma dimensão e uma perspectiva completamente diferente, não é? Por isso é que é tão importante nós falarmos daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, seja a falar, seja a escrever, porque dá-nos logo outro ângulo. Se calhar nessa ótica iria continuar, mas realmente o que me dá prazer é o poder partilhar. E ajudar, no teu caso, isto veio tudo um bocado de gostares de ajudar os outros, não Sim, é? sim, também, e perceber porque, lá está, porque eu passei por um processo de muita dúvida, de muita inquietação, porque tinha a minha carreira, tinha o meu emprego e gostava muito de largar isso, não é? E tinha muito medo, o que é que eu vou fazer a seguir? Eu não gosto disto, mas foi isto que eu estudei, eu não sei o que é que eu gosto e o que é que eu quero, despeço, não despeço, vou, não vou. Então foi um processo interno muito profundo, de muitas dúvidas, de muita inquietação, em que muitas vezes, e tu provavelmente se calhar também já passaste por isso, em que nós achamos que os nossos problemas são só nossos. Sentimos que somos uns aliens, que ninguém nos compreende, que só nós é que estamos a passar por aquilo. E aquilo que eu sinto muito, e é o feedback que eu vou tendo, é que as pessoas, ao lerem o que eu escrevo e ao acompanharem nas redes sociais ou os livros, sentem quase uma validação, uma identificação de afinal há mais alguém que pensa como eu ou que sente como eu. E de certa forma dá-te algum conforto e se calhar permite tomar decisões que estavam ali em stand-by, mas dá-te alguma segurança, não é? O sentir que não estás sozinho ou que há mais alguém a pensar dessa forma, então sempre foi com essa ótica. Eu escrevo porque me dá prazer, e se o que me dá prazer ainda puder ajudar pessoas, pá, é o melhor dos dois mundos. Uhum. Pois, então é engraçado como há muitos tipos de escritor. Eu, Uhum, eu gosto muito de falar com escritores e eu um dia também hei de ser escritor. Só não digo que já sou porque nunca lancei nada, mas tenho meio livro de ficção em uhum, inglês na gaveta e também tenho outro livro sobre polarização em português, uhum, também meio livro na gaveta. Mas é engraçado porque
eu acho que se fosse a última pessoa no mundo, não escreveria, sei lá, escreveria assim umas notas soltas para me Sim. lembrar das coisas, mas acho que não escreveria um livro inteiro. No entanto, há outros escritores que se calhar o equivalente da minha notinha é escrever um romance e conseguem escrever um romance assim um bocado em piloto automático, por prazer próprio. Uhum. Mas no teu caso, como tu és bastante movido por ajudar as pessoas, faz sentido que não é? Sim, Que não quisesses se calhar escrever um livro inteiro se fosse a última pessoa. só, sim. Até porque se não Uhum. houvesse mais ninguém, não teria forma de o publicar ou de o imprimir, porque não teria forma de o fazer Exato. tecnicamente. E ficção, já escreveste? Ou gostavas de escrever um dia? Não Gostarias? sei, olha, não sei, para já ainda não me inclinei para esse lado, mas não, obviamente que é uma porta que eu não fecho. Neste momento só tenho escrito não ficção, este já é o terceiro livro. Temos aqui Ah, o Não Forces, A Vida Flui, livro mais recente, saiu há um mês, não há foi? um ano. Sim, Ah, há um mês no Brasil, há um ano cá em há um Portugal. mês foi no Brasil, há um Há ano em um- Portugal. Também está editado no Brasil Top e 10 de livros sim, não sim, ficção em foi. Portugal. Foi o ano passado, em Uhum. 2021, foi, sendo que foi um livro que saiu a meio do ano, foi muito bom, foi assim o livro que deu o salto maior. E é interessante perceber que eu inicialmente não sabia muito bem o que haveria de escrever, porque passei também por esses dilemas de, ok, o que é ser escritor? Tenho que escrever uma história, tenho que escrever ficção, tenho que fazer desta forma. Lá está, vais pela lógica, não é? Estás a tentar encontrar uma fórmula lógica que te permita seres bem sucedido em algo que nunca fizeste, não é? Quase uma Uhum. receita. E foi quando eu deixei cair isso tudo e pensar, olha, vou fazer aquilo que eu gosto, ou que me faz sentido, ou que eu gostaria de ler. E se houver mais pessoas que tenham interesse, ótimo. Se não, também está tudo bem, porque o meu objetivo inicial sempre foi o conseguir publicar um livro com uma editora. Consegui em 2019. Esse sempre foi o principal objetivo. Tudo o que viesse a partir daí seria ótimo. Portanto, nada disto foi planeado. Se me dissesses há 3 anos que hoje, dia 27 de junho, iria estar aqui no Porto a falar contigo, não me passaria pela cabeça, não é? Nenhuma lista de prós e de contras iria aparecer falar com o Tomás. Uhum. Portanto, isto é que é a beleza e vai muito a bater com o título do livro, Não Força a Vida Flui, que é o deixarmos as coisas acontecerem, deixar fluir e nós irmos respondendo. Não é uma atitude passiva na vida e de inércia, mas no sentido de eu vou vendo o que é que a vida me traz, que situações, que pessoas, e vou tentando a cada uma delas ir agindo da melhor forma, não sendo reativo nem impulsivo, mas tomando decisões que tenham mais a ver com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu penso que é o correto. Uhum. Eu, por acaso, não acredito no livre-arbítrio, Uhum, mas isto é uma crença que vem do meu background em física, uhum. mas sei que eu tenho a ilusão do livre-arbítrio, adoro ter a ilusão do livre-arbítrio e comporto-me e julgo os outros como se tivessem Sim. livre-arbítrio, porque acho também que é útil isso. Mas tem a ver com isto, não força a vida flui, porque eu acho que o que tu estás a dizer, se realmente não existe livre-arbítrio, então tu, de certa forma, harmonizares-te com o que está a acontecer à tua volta, que é tudo física e sobre o qual se calhar tu não tens grande poder, Quase nenhum. hum, se calhar um caminho mais agradável do que estares a lutar contra o que está a Uhum. acontecer, não é? Sim, até porque não tens força nem energia suficiente para lutar contra Uhum. uh, tantas condicionantes que existem. É quase um processo de rendição, do render-te, do Exato, aceitação. as coisas são como são, ou é o que é, não é? Que é também uma frase que nós gostamos muito aqui em Portugal, é o que é. E pensar, dentro daquilo que é, dentro dos limites, vão sempre existir limites, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso explorar o meu potencial dentro destas condicionantes? E se nós, porque há uns tempos eu lia que era muito interessante, que é nenhum ser humano tem uma reserva de energia suficiente para poder para poder tentar controlar aquilo que não consegue e ainda conseguir viver a vida e aproveitar. É quase como se fosse dinheiro, não é? Tu tens que investir ou de um lado ou do outro, que é o dinheiro que tu gastas a resistir, a bater com o pé e a ficares frustrado e angustiado, depois não te sobra para o resto, para poderes fazer aquilo que gostas, para poderes aprender e para poderes tirar partido deste meio, desta experiência. Então é uma escolha que tens que fazer. Aquilo que eu fui também aprendendo é que quanto menos resistes, menos resistência encontras. Não sei se isto fez sentido. Sim, sim, Que é sem dúvida. quase quando abdicas do deixar fluir e logo se vê. Por exemplo, vim para aqui conversar contigo. Eu não pensei o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou conversar,
vou sentar e depois é deixar fluir. E eu comecei logo com qual é o teu maior medo. Pronto, e deixaste fluir. Não, isso nem foi fluir, tu planeaste. Sim, sim. Mas pronto, é isso, sei lá, não queremos controlar tanto a vida. E o livro também fala muito da questão dos medos, que se nós olharmos à nossa volta, a maior parte das pessoas toma as decisões com base em medos. Não é? E se a premissa de uma decisão é algo negativo ou de baixa frequência, ou quisermos chamar, então à partida o resultado vai ser só um evitar desse mal e não uma escolha de algo que te faz bem. Por exemplo, estás neste emprego porquê? Porque gostas? Não estou neste emprego porque tenho medo de não ter dinheiro, ou porque tenho medo de não arranjar melhor. Estás nesta relação porque gostas da pessoa? Não, porque tenho medo de ficar sozinho. Portanto, há muitas decisões que nós vamos tomando ao longo da nossa vida com base no medo, não tanto por quero isto, ou isto faz-me bem, ou isto faz sentido, mas porque é para evitar outra coisa. Então, claro que depois o resultado ou seja, não podemos esperar fazer escolhas com base no medo e esperar que o resultado seja positivo, porque à partida não vai ser. Sim, sim. A primeira vez que ouvi esse conceito, acho que foi num discurso do Jim Carrey, que ele dá numa escola que está no YouTube, em que essa é a grande conclusão. Tens dois tipos de decisão, ou dois tipos de motivação, medo e amor. Uhum. Aí 99,9% das vezes, não é? A não ser que esteja uma cobra quase a saltar-te à cara, vai ser a motivação de amor que te vai levar a uma vida mais plena. Sim, até porque a maior parte dos nossos medos não tem uma razão de ser, são imaginados. A maior parte deles nunca saiu da nossa cabeça, não é? Uma coisa é ter uma cobra à minha frente e eu sentir medo. Ainda bem que sinto medo, porque isso ajuda-me a estar alerta para me poder desviar ou para poder fugir. Só que nós entramos numa dinâmica dos medos imaginados, não é? Nós imaginamos medos, nós imaginamos que não vamos ter dinheiro, que vamos passar dificuldade, ou que vai-nos acontecer isto, ou que vamos ser traídos, ou que vamos ser despedidos. E estamos sempre a hipotecar o presente em prol de um futuro que pode nunca vir a acontecer. Então estamos sempre desfasados, nunca estamos aqui. Uhum. Né? E estamos sempre à espera do pior, porque inconscientemente achamos que esperar o pior vai fazer com que isso não aconteça. Mas não influencia, muitas vezes até tem o efeito contrário, acaba por atrair. Estamos tão focados naquele mal que acabamos por convergir na sua direção. Uhum. Pois, há uma frase que é espera o melhor, mas está preparado para o pior, não é? Claro. Que é tipo, para também não ir, o exercício não se tornar irresponsável, não é? Claro que sim. Eu consigo fazer tudo o que quiser e não tenho barreiras. Sim, estás preparado, não é? Mas também confiares em ti de quando acontecer, tu se calhar tens muito mais capacidade de resposta para agir quando acontecer do que se estiveres a planear e a pensar e como é que vai ser e como é que não vai ser. Olha, quando acontecer, logo se vê e as coisas resolvem-se, não numa ótica de irresponsabilidade, mas numa ótica de não é por eu estar a pensar muito nisso agora que vou alterar aquilo que irá acontecer. A única coisa que isso me vai fazer é não estar a aproveitar o momento que tenho presente, e depois a vida acaba por se passar. E se calhar, se formos falar com muitas pessoas de 80, 90 anos, se lhes perguntarmos quantas das suas preocupações se concretizaram, eles cá vão dizer que quase nenhuma. Uhum. Mas se calhar abdicaram de muitos momentos de alegria, de prazer, de paz, porque estavam preocupados se aquilo pudesse vir a acontecer. Então eu acho que a nossa grande lição, enquanto seres que estão aqui a ter uma experiência, não sei o que é há a seguir, se não há alguma coisa, mas enquanto aqui estamos é isso, é aproveitarmos, é vivermos e regermos pelas condições que temos e sempre escolher com base no amor. Isto pode parecer muito espiritual ou muito romântico, mas é isso, é perceber se as decisões que nós tomamos estão de acordo com aquilo que nós acreditamos e sentimos ou se estamos só a evitar algo. Uhum. E aí acho que temos a resposta para grande parte dos desafios que enfrentamos. Sim, e quem sentir que amor é uma palavra demasiado forte pode substituir por entusiasmo, não é? Uma coisa como... É uma palavra que gosto muito, sim. No dia estava a falar com um amigo e sabes, quando as pessoas se conhecem pela primeira vez, perguntam-se quase sempre, o que é que tu fazes? Mas a maior parte das pessoas, o que ela faz não é aquilo que a entusiasma. E isso é normal, porque há muita gente que não tem essa sorte e que tem outros objetivos, que passam por isso. E então eu já tento não perguntar isso, porque sei que há muita gente assim e que isso às vezes vai para uma conversa que a própria pessoa a quem eu perguntei não vai gostar assim tanto, porque não gosta assim tanto de trabalho. Então agora eu pergunto quase sempre: então, Manel, tudo bem? Imagina, tu bem conhecer. O que é que te entusiasma? Ou qual é o teu medo? Qual é o teu maior medo? É o meu trabalho, vais parar o trabalho. Esse experimentei hoje, mas acho que foi um bocado awkward, então não te usar sentiste tanto. bem, não te sentiste bem. Estava a testar aqui gostei de ser a cobaia. Exato, foste a cobaia.
Não, mas é isso. O que é que te entusiasma? Eu acho que é uma pergunta que dá para mais tipo de pessoa responder logo, E não é? sabes a origem da palavra entusiasmo, a origem etimológica? Não. Entusiasmo é entheos, que é Deus em nós, que é quase uma sensação de divindade. Portanto, nós quando estamos entusiasmados, é quase como se estivéssemos com poder divino, é uma sensação, não é? E quem já sentiu, já me senti entusiasmado, tu também, Eu nunca me senti. de certeza que já. E é isso, se nós estamos entusiasmados com algo, é quase o nosso corpo, como não tem a capacidade de verbalizar connosco, não é? Ele fala através de dores ou de sensações. Então, o entusiasmo é um sinal claro de que faz isso. Se isso te causa entusiasmo, porque tu podes ser muito bom a fazer uma coisa, mas se não fores apaixonado, nunca vais ser exímio. Eu, durante muito tempo, eu era bom no meu emprego, fui aumentado, recebia prémios, era elogiado, mas nunca dava aquele salto extra porque não era apaixonado, porque aquilo não me entusiasmava. E acho que, claro que isto num mundo ideal, se cada um de nós puder fazer aquilo que entusiasma, em maior ou menor escala, o mundo vai. Porque se tu estiveres entusiasmado, tu estás satisfeito, não é? E eu costumo dizer: quem está bem consigo não consegue estar mal com o mundo. Portanto, se nós estivermos entusiasmados, e é o que eu digo muitas vezes às pessoas, que não é aquela ideia de despeçam-se todos e vão fazer voluntariado para a África ou vão para o Nepal à procura da luz, porque não tem que funcionar assim. Mas se isso te entusiasma, faz. Uhum. Experimenta, não te preocupes se dá, se não dá, à tua escala faz. Eu, antes de publicar livros, escrevia no Instagram, comecei em 2016 a fazer posts para o Instagram, porque aquilo entusiasmava-me e não estava preocupado onde é que aquilo me iria levar, mas isto entusiasma-me. Então o tempo que eu passo a fazer isto é tempo bem passado, e a nossa vida é um conjunto desses tempos, não é? Se nós chegarmos lá à frente e tivermos mais tempos em que tivemos entusiasmados do que tempos em que não tivemos tão entusiasmados, vamos olhar para trás e inevitavelmente vamos dizer: olha, isto valeu a pena, podemos ir em paz. Uhum. Fizeste-me lembrar, eu hoje de manhã estava a pensar sobre uma conversa que tive na minha lua de mel com uma rapariga, uma rapariga americana, e ela estava-me a dizer que as pessoas brancas era útil sentirem-se culpadas. Hum. E olha, por acaso é uma conversa que eu me orgulho um bocado de ter tido, porque ela era uma pessoa que me parecia bastante polarizada, no Uhum. sentido em que, por exemplo, ela achava e dizia isto, que metade dos Estados Unidos, que eram os republicanos, Uhum. eram ou muito burros ou más pessoas. E, ou seja, era uma pessoa desse nível. Eu tentei-lhe dizer: olha, Yeah. mas essa é a tua experiência quando estás pela cidade e assim, achas que metade das pessoas. Pronto, e essa parte não correu muito bem, mas esta que eu vou contar correu bem, que foi: eu disse, imagina, tens duas pessoas e as duas vão ter que construir uma escola num sítio pobre da sua cidade. Qual é que tu achas que vai trabalhar melhor? A que está a ser movida por culpa ou a que está a ser movida por gratidão? Porque tu podes pegar na palavra privilégio ou na Hum. palavra white privilege, se quiseres, Uhum. e interpretar daquela forma de privilégio que foi conhecer-te, ou que Sim. privilégio isto, e que gratidão, e dessa gratidão com o peito aberto e os ombros para trás, queres, não é, ajudar Sim, os sim. outros. A culpa é o oposto, a culpa é uma coisa que te põe os ombros para dentro e a cabeça para baixo. Sim, sim. E voltando ao que estava a dizer, de entusiasmado, ter vindo de estar cheio de Deus ou Sim. de estar com algo divino, eu acho que isso é uma das melhores, eu acho que isso é um caminho mais seguro para tornar o mundo melhor do que apontarmos o dedo aos outros. Que é, Sem pá, dúvida. vou-me trabalhar a mim e os meus vieses e os meus problemas e aquilo em que eu sou insuficiente e tentar Sim, entusiasmar-me, viver uma vida entusiasmada, porque é como tu dizes, se eu estiver entusiasmado e feliz, e claro que tiver as condições mínimas necessárias de claro. comida, água, não é? Estamos a falar em primeiro A mundo. partir desse pressuposto, Sim. sim, sim. Então eu vou ser uma pessoa menos ódio, mais abertura, mais alegria, mais energia, Sim, não é? porque a culpa, não é? Tu moveres-te pela culpa, vai tirar toda a essência do processo, não é? Não vais desfrutar. Basicamente, tu vais estar a ser movido por algo, ou seja, vou fazer isto para compensar este sentimento de culpa, quase como se estivesse a correr atrás do prejuízo. E eu duvido muito que o resultado seja esse, ou dizer que as pessoas, ou seja, que as pessoas só agem de determinada forma porque têm medo de ir presas. Eu não sei se o caminho é esse. Eu por acaso estou a ler um livro muito interessante e agora retribuindo a tua Uhum. sugestão de leitura, que é A Humanidade, uma História de Esperança, do Rutger Bergman, acho que é isto. Basicamente é o livro todo a provar que o homem é essencial, o ser humano é essencialmente bom. E Fixe. então ele dá muitos exemplos e muitas histórias, que é isso, nós somos movidos por isso, não é? E tu vês,
nós também estamos a ser formatados para acreditar que o mundo é um lugar horrível, não é? Porque por cada notícia de um homicídio ou de algum desastre que há muitos outros atos bons que aconteceram e que não têm esse enfoque. Portanto, cria-nos esta ilusão de que o mundo é um lugar horrível e que é muito mau, mas nós ao pensarmos assim, se todos acreditarmos que o mundo é um lugar horrível, vamos acabar por estar muito mais à defesa. E o estarmos à defesa leva-nos a ter comportamentos que contribuem para essa ideia de mundo perigoso e horrível e onde não se pode estar. Portanto, nós individualmente, pelo menos esta é a minha opinião, temos que combater essa ideia tendo uma atitude positiva perante a vida e não partir do princípio que todas as pessoas são más e só nós é que fomos abençoados com o dom da benevolência e de sermos boas pessoas, porque isso é completamente, não faz sentido, não é? Porque é que só nós é que somos boas pessoas e os outros são todos maus, somos assim, não somos assim tão especiais. Então quando tiramos essa arrogância existencial da equação, percebemos que há muitos atos bons a acontecer, não têm a mesma visibilidade, porque um ato bom a nível de mediatismo não desperta o mesmo interesse do que um atentado, um crime, um acidente ou o que seja. Portanto, depois há toda essa exploração em volta dessas temáticas. Em Portugal, há alguma percentagem mínima de notícias positivas que tem que dar nos telejornais? Não faço ideia. Mas acho que seria bom. Não é? Imagina, Eu há até tanta já coisa pensei, boa a acontecer. houve um noticiário só com notícias boas. O John Krasinski fez isso durante a pandemia. Porque isso ia acabar por ter o efeito de contágio, não é? Tu ficas inspirado, tu ligas a televisão, epá, esta pessoa ajudou aquela, ou esta juntaram-se para aquilo. Sim. Ficas com vontade de fazer parte do movimento. Agora se tu ligas a televisão e só vês desgraças e muitas delas exploradas, na minha opinião, de forma desnecessária, porque não te acrescenta. Uma coisa é estares informado, outra coisa é explorarem uma história até aos meandros do sensacionalismo para te prender, para te agarrar. E são coisas diferentes, na minha opinião. E isso depois acaba por, mesmo quimicamente, a nível biológico, despertar em ti tudo o que é cortisol, tudo o que é adrenalina, e ficas muito mais tenso e muito mais assustado. Por isso é que as pessoas estão todas muito mais à defesa, porque a ideia que têm é que a qualquer momento podem ser elas as vítimas de alguma coisa. Estamos aqui nas condições perfeitas para falar de Covid, então o que é que tu achas qual é que tu achas que foi o papel do medo durante o Covid e quão excessivo é que tu achas que foi o medo propagado pelas notícias e pelas Sim. organizações? Eu acho que o Covid, enquanto tema da atualidade, não é? Eu ponho no lugar dos mídia, assim, pronto, temos aqui uma temática que está aqui, nós não temos que fazer trabalho de pesquisa, não temos nada, está aqui o tema do momento, é só darmos noticiários a falar sobre isto, que prende as pessoas. Depois acaba por ter o efeito contrário, que é, tu falas tanto do assunto que acaba por ser normal, e o que ao início te assustava e te preocupava, ao fim de 2 anos, dizerem-te morreram 60 pessoas, já estás atordoado, já estás anestesiado. Portanto, esse é o perigo de estarmos constantemente a explorar o mesmo tema, é com o tempo normalizar-se, e também se calhar vemos isso muito com a situação que está a passar na Ucrânia, não é? Se calhar nas primeiras semanas ficávamos ali muito, muito assustados, hoje em dia se calhar as pessoas já passam mais ao lado. Portanto, o medo, na minha opinião, nunca é a solução. A responsabilidade, sim, o respeitarmos o nosso espaço e o dos outros com consciência, porque o medo depois dá asa ao pânico e dá asa às pessoas virarem-se umas contra as outras. E perante um problema externo, em vez de nos focarmos nesse problema, se calhar estamos mais a olhar para os comportamentos uns dos outros e a julgarmos uns aos outros. Sim, e mesmo dentro das notícias más, ou seja, estavas a dizer muito bem que normaliza-se, entre aspas, e anestesia-se as pessoas perante essas mortes. Mas há muitas notícias más que não passam. Por exemplo, no outro dia estava a falar com um amigo que me contou que a mãe dele, que não tem nenhum problema de saúde e não é assim tão velha, tem 60 anos, 50 e muitos, nunca mais saiu de casa. E eu pensei, mesmo agora, tipo, em que já não há restrições nenhumas. Com medo. Sim, com medo do Covid, medo de doenças, medo agora da varíola dos macacos, Sim. pronto. E eu pensei, ok, isto é uma amostra de uma pessoa, mas isto foi uma coisa que aconteceu no mundo inteiro, não é? Quantos milhões de pessoas saudáveis é que não estarão a sofrer agora isso, exatamente? Sim. E era muito interessante saber se isso, ou seja, há outras notícias más que não é? Olha, já que vais só mostrar notícias más e ter um telejornal mesmo negativo, Sim. pá, pelo menos, não é? Tenta mostrar alguma diversidade E tens dos outra problemas. consequência, qual é que é a responsabilidade de quem dá essas notícias nessas pessoas?
não é? Porque ao fim e ao cabo estamos muitas vezes cá a dar notícias que há pessoas que já não estão tão preparadas para as receber. Isso vai condicioná-las fortemente como não sair de casa. Só que não é essa responsabilidade. É o noticiário, obviamente, é igual para todas as pessoas, só que se calhar tu vês de uma forma e interpretas e continuas com a tua vida dentro do possível normal, outras pessoas ficam ainda com mais medo. E depois, quanto menos tu conheces, por exemplo, eu sempre, durante muitos anos, sempre dizia que vivia na Amadora. Muitas pessoas que nunca tinham ido à Amadora, a primeira reação era de epá, já foste assaltado? E como é que aquilo Uhum. é? Porquê? Porque a referência delas era o que viam na televisão. Portanto, quanto menos tu conheces ou quanto menos tu vivencias, mais a tua realidade é moldada por aquilo que te mostram. E aquilo que te mostram muitas vezes não é o filme todo, não é? É só uma parte do filme. E se já tiveres uma apetência para ser regido pelo medo, isso pode condicionar-te fortemente. Mas Uhum. não é só o Covid, é tudo aquilo que falávamos há pouco, seja, por exemplo, a falta de amor próprio. Por exemplo, muitas pessoas têm medo de não ser boas o suficiente. E se calhar esse medo de não serem boas o suficiente faz com que continuem em relações que não são saudáveis para elas. Ou em empregos onde são exploradas ou maltratadas porque acham que não merecem mais, mas têm medo de não arranjar algo melhor. Portanto, há todo um conjunto de realidades que muitas vezes nem nos passam, de pessoas que estão completamente aprisionadas nestes medos, porque também não conhecem depois outra realidade. E é muito complicado tu sair deste círculo vicioso. Uhum. O medo é. O medo. Estava a ver estava a ver- estava- era uma aula online sobre budismo que se chama Buddhism and Modern Psychology. Uhum, Top. Está em despolariza.pt/barra quem escreve este mambo, que é na lista de cursos e livros que eu recomendo. E acho que é logo no primeiro ou segundo episódio ele explica a vantagem evolutiva do medo. uhum, Do medo exagerado, que é, imagina que tu passas por um caminho todos os dias, és um caçador-coletor ou até um homo erectus, não interessa, um caminho de capim e às vezes aquele caminho tem cobras. Então, quando aparece uma cobra, tu tens o instinto de saltar e fugir e uhum, sobrevives. Então, os genes de fugir à cobra real passam para a geração seguinte. Até aqui, tudo bem. Só que quando tu passas e há um pau que parece um bocadinho uma cobra, o comportamento com maior vantagem evolutiva é que tu reages sempre com falsos positivos. É achar sempre que foi uma cobra. Porque o custo é, ok, assustaste um bocadinho, gastaste um bocadinho de energia, mas pelo menos vais sobreviver. uhum. E o mal que pode acontecer se não tivesses o falso positivo, ou seja, se tivesses feito um erro de perceber que o que tu achavas que era um pau era uma cobra, é morreres. Então, ao longo de, não é, milhões de anos, aliás, este tipo de comportamento Uhum. vê-se quando os gatos veem um pepino, Sim. aqueles vídeos na internet dos gatos verem um pepino, são tudo falsos positivos que são uma vantagem evolutiva. É muito melhor para ti ficares aterrorizado, é muito melhor para ti evolutivamente, porque vais Sim. procurar para os teus genes, digamos assim, Uhum. é melhor tu teres uma vida cheio de medo, mas em que consigas procriar, do que uma vida em que estás a ver a realidade. E então nós Sim. temos programados nos nossos genes, ao longo de milhões de anos, termos muitos falsos positivos. E é uma batalha constante. Sim, o problema é que entretanto a realidade mudou, não é? E mudou muito e os perigos de há milhões de anos já não são os perigos de hoje. Mas tu disseste aí uma coisa muito importante que é, tu vês o pau e tens uma reação, saltas, ou seja, consegues de Sim. alguma forma aquele medo, há ali o cortisol, a adrenalina, tu tens ali uma sensação e foges. Muitas vezes nós sentimos medos, mas não nos mexemos. Portanto, o medo, por exemplo, sabe, se tu vires as impalas na savana africana, elas quando se sentem ameaçadas, aquela adrenalina, aquele cortisol, conseguem depois processá-lo porque desatam a correr desenfreadamente. Nós nos nossos dias de hoje temos muitos medos, há essas explosões de cortisol, de adrenalina, mas nós não nos mexemos. Então, ou seja, estas hormonas que estão feitas para nós fugirmos, para nós reagirmos, para nós lutarmos, para algo, não há esse escape físico. Então isso depois tem imensas consequências a nível biológico, mas como é óbvio, o medo, eu não considero que o medo seja uma coisa má. O medo Uhum. só que tem que ser em doses homeopáticas, não é? Agora, por exemplo, tu convidas-me para estar aqui, eu posso ter um bocadinho de medo e esse medo vai-me permitir estar mais atento, mais focado e com mais cuidado na forma como falo, nas palavras que escolho, mas esse medo também pode dizer pá, é melhor não ir porque vou estar exposto e o que é que as pessoas vão pensar e não vou. Portanto, aí o medo escolheu por mim. Portanto, é nós tentarmos pegar nos medos e utilizá-los a nosso favor. E claro que isso é um processo, é um trabalho, porque há medos que são muito profundos, então se tiverem uma base de um trauma, de uma experiência passada, mais difícil é,
mas perceber que muitas vezes os medos, quando os encaramos, percebemos que não são assim tão assustadores quanto isso, não é? Sim, sim. Um bocado quando és criança, não é? Tens medo do quarto escuro, mas depois basta acender a luz e aquele medo horrível que tu tinhas do escuro, de repente acendes a luz e vês, ok, não está aqui nada, acabou-se, pronto. Não é? E muitas Uhum. vezes o problema é que quanto mais tempo nós tivermos sem lidar com os nossos medos, maiores eles serão, não é? Porque vão-se adensando, vão-se adensando, vão-se adensando. Sabe, por exemplo, uma pessoa que esteja habituada desde nova a viajar tem uma forma de lidar com o desconhecido diferente que é uma pessoa que só começou a viajar mais tarde, porque é uma pessoa que começa a viajar mais tarde tem mais medos no seu imaginário. E Uhum. por isso é que é muito importante tu viver experiências que te permitam lidar com esses medos para tu perceberes, ok, isto afinal não é assim tão mau como eu achava. Uhum. Só antes de passarmos aqui para a espiritualidade, Uhum, estava agora a conectar o entusiasmo com o medo, uhum, porque eu senti isso já em várias decisões que tomei na minha vida, uma delas criar este podcast, não é? sim, Eu aqui estou fora da minha zona de conforto, principalmente nas partes em que falo para a câmara no início. Foi uma coisa que eu nunca não tinha grande experiência, já tinha dado sim. televisão algumas vezes, mas não é assim a falar direito para a câmara. E porque é que eu se calhar tive coragem de estar disposto a ser um nabo para poder um dia ser mestre? Porque tinha o entusiasmo. Porque, não é? Tu, para qualquer coisa que vais fazer nova, tens que ter a coragem do no início seres mau. Tens Uhum. de ser, pá, vais ser mau no início. E às vezes o que te dá coragem para seres publicamente nabo é esse entusiasmo, que é pá, ok, eu vou ser nabo no início, não vou ter muito jeito, mas eu curto tanto isto, estás a ver? É Pá, isso mesmo. siga. Sim, e tu numa fase inicial, tu vais atrair muito mais pessoas que gostam de ti e que não te vão julgar por essa nabice do que propriamente haters. O dia em que tu tiveres haters ou pessoas que te apontem por causa dessa nabice, é bom sinal. É sinal que isto já tomou uma proporção enorme e já tens muitos seguidores e muitos subscritores. E tu pegando aquilo que disseste inicialmente, do estares fora da tua zona de conforto, não é? E eu gosto sempre de desconstruir essa ideia que é, se calhar, se calhar tu agora é que estás na tua zona de conforto, porque era mais desconfortável para ti não ter feito isto. Boa, sim. Há muitas vezes essa ideia do estou na minha zona de conforto e muitas vezes associamos isso à estagnação. E eu estar estagnado ou não estar a fazer aquilo que gosto é conforto. Se calhar, muitas vezes dizem, quando, por exemplo, na altura que fui para Cabo Verde, as pessoas deram os parabéns, coragem, incrível, não sei o quê, porque há toda esta ideia de, epá, tens de ter uma coragem, depois tu chegas lá, e tu também já viajaste muito, chegas aos sítios e percebes que não tens que ser assim, num Uhum, ser humano excepcional para fazer aquilo, és só mais uma pessoa normal. E muitas vezes é isso, muitas vezes é mais confortável tu experimentares, arriscares e estás aqui, olhas para a câmara e não sei o quê, do que ficares na dúvida do como teria sido se. uhum, Então este é quase o teu novo conforto, é esta exposição, esta experiência, aqui tu sentes-te confortável porque também estás a aprender. E estás-te a sentir estimulado e sentes-te entusiasmado, portanto esta é a tua zona de conforto, ao fim e ao uhum, cabo. Não é? E muitas vezes temos essa ideia de que o conforto é a estagnação e se calhar não é, ou muitas vezes a coragem. Muitas vezes diziam, epá, que coragem, te despediste e foste para Cabo Verde. E eu, sim, se calhar tive aqui uma coragem momentânea para tomar esta decisão, mas eu precisaria de muito mais coragem para continuar num caminho que eu já sabia o desfecho e que era um desfecho negativo. Isso ia requerer muito mais coragem da minha parte, eu continuar num sítio que me assustava e que não me preenchia, que não me entusiasmava, do que simplesmente, pronto, escolher outra opção e ver o que é que dá. uhum, Né? Muitas vezes nós temos esta ideia invertida do que é coragem, o que é que não é coragem, o que é conforto, o que é que não é conforto. E acho que às vezes é importante é isso. E tu falaste muito bem de expor-te e tentares, porque tu vais aprender muito mais a fazer isto e a olhar para a câmara do que a ver horas e horas de YouTube a como é que se faz um podcast. sim, Né? sim, sim. E é isso que eu digo sempre às pessoas, que é tentar, fazer, experimentar, sentir, porque não há nada que supere a experiência. O experimentares, o vivenciares. Eu vi que tu também foste ao Irão, não foi? Sim, Também foi o meu destino favorito, também já fui ao Irão. adorei. E uma coisa é tu ires ao Irão, outra coisa é tu leres todos os livros sobre o Irão e veres todos os vídeos, todos os documentários. Nada supera o estares lá. Portanto, Uhum, e isso passa por tudo. As pessoas dizem, o que é preciso para escrever um livro? Eu, escrever, começa, faz. Porque muitas vezes, eu, uma parte dos livros, eu planeei lançar o primeiro, mas depois todos os outros foram consequência. Eu, quando dei por mim, já estava a escrever outro. Porquê? Porque fui escrevendo, porque fui fazendo, porque fui tentando. Só que muitas vezes as pessoas ou acham que não conseguem, ou que não têm meios, ou o que é que os outros vão pensar, uhum, ou vou fazer figura de nabo e as pessoas vão me julgar. É percebermos que as outras pessoas também não estão assim tão preocupadas com aquilo que nós estamos a fazer. Portanto, se nos entusiasma, é fazer. E depois logo se vê. uhum. Eu só queria, estava aqui a pensar,
há pessoas que não podem realmente despedir-se e perseguir o que os entusiasma, não é? Só Claro, queria fazer este apontamento claro, claro, sim, 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 claro que sim. mas também sendo justo no sentido contrário, e isto pode ser porque eu passo bastante tempo na Índia com pessoas que são das mais pobres do mundo. Muita gente em Portugal tem condições de, se quiser, Uhum. experimentar mudar de vida, não é? Claro que há gente que não tem um cêntimo de poupanças, agora ainda por cima com a inflação, não sei o Sim, que é, sim, mas sim, sim, claro que há sim. muitos milhares de pessoas que têm dinheiro e almofada financeira suficiente para, se quisessem agora, ok, vou perseguir um sonho 6 meses, e que se calhar não o estão a fazer. Mas queria só fazer esta nota, Sim, não, porque essa não gosto de é. ser responsável neste sentido, Sim, não gosto sim. de propagar aquela Sim, ideia eu, de... eu também não, eu também não. Eu não Uhum, gosto dessa ideia do despeçam-se todos e vão viajar e quando voltarem será tudo melhor. Não, não há nada disso. Mas é dentro das suas capacidades, dentro das suas limitações, em vez de nos queixarmos do podia ter mais experiência, ou podia ter mais dinheiro, ou podia ter mais tempo, é ok, dentro daquilo que eu tenho, o que é que eu posso fazer? Não estou a dizer, se a pessoa gosta de escrever, não estou a dizer para se despedir para ir escrever um livro. Mas se todos os dias conseguir arranjar meia hora, uma hora para escrever uma página, se calhar ao fim do ano já tem um livro feito. Portanto, é dentro das possibilidades a pessoa fazer aquilo que conseguir. E é isso que tu referias há pouco. Há muitas pessoas que se calhar têm essa possibilidade, têm conforto suficiente e condições financeiras suficientes e mesmo assim não o fazem, porque depois há aquela ideia que nunca é suficiente, não é? Há aquela ideia do que preciso sempre mais e o conforto nunca chega, não é? Agora tenho isto, vou querer aquilo, porque somos insaciáveis e achamos uhum, que nunca chega e que nunca é suficiente e que precisamos sempre de mais e mais e mais e mais e mais e mais e o acharmos que nós precisamos de mais também acaba por ser uma desculpa para nós não termos que lidar com esse desconforto de fazermos figura de nabos, como tu referias há uhum, pouco. Eu até fazia isto, mas ainda não tenho dinheiro que chegue, ou não tenho tempo que chegue, ou tipo, eu só não faço por causa disso, porque senão eu fazia. Mas depois, quando chegas àquele, se calhar, àquele valor monetário, arranjas outra coisa qualquer, não, agora sou pai, não tenho tempo, ou tenho esta responsabilidade, ou tenho isto, ou tenho aquilo. E é a pessoa, lá está, não há receitas, e eu também digo isso sempre nos meus livros, eu sou completamente contra as receitas do façam assim, 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 e vão ser felizes e a vida vai ser uma maravilha, porque os desafios nunca vão desaparecer. São desafios diferentes, que se calhar são desafios que têm mais a ver connosco ou com aquilo que nos entusiasma. Tu gostas de fazer isto, mas tens desafios, não é? Tens dificuldades e problemas e há coisas que não sabes e que tens que ir ver. Portanto, os desafios nunca desaparecem, mas cá têm mais a ver, como tens esse entusiasmo, encaras mais como oportunidades de aprendizagem, não tanto como chatice ou dores de cabeça. Portanto, é um processo individual, cada um tem que olhar para si e ver o que é que me entusiasma. Então vou fazer, vou começar aqui pequeno e logo vejo onde é que isto me pode levar. Porque se nós estamos numa situação que não nos satisfaz e já sabemos que nunca, provavelmente nunca nos irá satisfazer, será que vale a pena continuarmos e nem sequer tentarmos? Muitas pessoas cá podiam se despedir, se cá facilmente iam voltar a arranjar um trabalho na área delas, não é? É o que eu digo a muitas pessoas: o que é o pior que pode acontecer? É despedir-te e pronto, depois voltas, sim, sim. tens saúde, 2 braços, 2 pernas, voltas a enviar currículos e arranjas um trabalho. Isso se calhar para muitas pessoas é o pior que pode acontecer. Mas se calhar se tentarem, vão ter acesso a uma realidade ou uma experiência e a aprendizagens que nunca imaginaram vir a ter. Uhum. Falaste aí de ser pai, e eu fui pai há um mês, e é engraçado, porque eu acho que não tenho dificuldade nenhuma em arriscar e em estar fora da minha zona de conforto. Sempre que criei um projeto na minha vida, era uma coisa completamente nova na qual eu tinha zero experiência, por isso Uhum. acho que tenho essa sorte. Eu tenho a mais dificuldade em depois manter-me a fazer as coisas, Sim, porque se calhar sou um bocado até viciado no desconforto, sim. não sei. Mas pronto, isto tudo para dizer o quê? E mesmo tendo eu esse perfil, que acho que tenho, eu com bastante frequência penso, se calhar devia estar a montar uma empresa nova ou não sei o quê, porque escolas dos filhos e ter uma casa maior e com um jardim maior e todas essas coisas que já são do percentil 0,001 do mundo, não é? Uhum. Tipo, nós já estamos, Sim. qualquer pessoa que ganhe, acho que é mais de 1000 euros por mês, se não tiver dependentes, já está nos top 5% com o preço das coisas em Portugal, Sim. já está nos top 5% de riqueza do mundo. Por isso, estou com essas preocupações de entre 0,01 e 0,001 Sim. e tenho que me relembrar, tipo, não, o meu filho se calhar vai ser a melhor pessoa que ele pode ser se tiver um pai feliz e entusiasmado
do que se conseguir andar num colégio um bocadinho melhor ou na escola pública, não é? Ou seja, Uhum, mesmo com esses objetivos de filhos, uhum. não é? De ter uma casa maior, etc. Às vezes o que tu queres, na verdade, pode ser atingido pelo caminho do entusiasmo. E muitas vezes, eu conhecia muitas pessoas assim, que era quase utilizar os filhos como escape para a falta de coragem, de eu não faço Ah, isto porque tenho que fazer isto para o meu filho. Mas cá o teu filho não precisa do colégio, não privado, não precisa disto, não precisa daquilo. Se calhar só precisa de um pai feliz, entusiasmado, que seja um exemplo, porque se calhar se tu deres esse exemplo de, olha, para o teu filho daqui a uns anos, olha, o meu pai arriscou, fez aquilo que gostava, aquilo em que acreditava, teve tempo para mim, teve amor para me dar. Isso lá está, voltamos a isto, é engraçado, fechamos aqui o ciclo de voltamos à questão da lógica, não é? Se calhar a lógica diz-nos, não, ele tem que ter muitas atividades, tem que ir para um colégio privado, tem que ter um jardim, tem que ter um cão, tem que ter isto, aquilo, porque isso é que faz uma criança feliz. Mas quantas dessas coisas valem muito menos do que um pai que possa dar o exemplo, um pai, quem diz um pai diz uma mãe, que possa dar o exemplo, que vive entusiasmado, porque às vezes nem é tanto o que tu dás, claro que o conforto é importante, mas é mais o exemplo que tu tens para oferecer ao teu filho, porque é isso que ele vai absorver, mais do que aquilo que tu dizes ou daquilo que tu lhe dás, é a pessoa que tu és e aquilo que tu fazes. Isso é que ele vai absorver que nem uma esponja, não é? E acho que é isso que tu fizeste muito bem, de se fores entusiasmado, apaixonado por aquilo que fazes, isso cá vai inspirar o teu filho a fazer o mesmo no conceito dele, ou naquilo que ele acreditar, naquilo que fizer sentido. E não pararmos de utilizar muitas vezes as crianças como desculpas para, uhum. eu detesto este trabalho, mas tenho o meu filho, quase como se fosse, sei lá, um presente envenenado. Pronto, eu até podia ser feliz, mas pronto, tenho um filho, pronto, agora calhou-me isto, não é? Quase como se fosse, como se alguém tivesse impingido o filho, não é? Sim, E é sim, sim. perceber se estamos a fazer isso realmente pelos nossos filhos ou por nós, pelo nosso medo de arriscar ou de fazer coisas novas, o que seja. Sim, sim, estamos a fingir que o medo é uma responsabilidade, de alguma forma, não é? Exatamente, é isso mesmo. Mesmo sendo uma responsabilidade verdadeira. Claro, isto depois é uma questão de equilíbrio, não é? Claro que ninguém diz para te, olha, que se lixe o futuro do miúdo, vou fazer aqui tudo à minha maneira e depois logo ser. Não, mas Uhum, é uma questão de equilíbrio e muitas vezes eu sinto que nós sobrevalorizamos excessivamente o conforto. Nós associamos muito conforto à felicidade. Claro que até um determinado nível é importante, não é? Teres saúde, um teto, educação, alimentação, mas chegas ali a uma barreira que não é por teres um sofá maior ou um carro maior ou por passares férias num sítio melhor que isso te vai fazer-te sentir mais feliz ou mais realizado, não é? Porque chega uma altura que é só conforto. O conforto acaba por ser inócuo nesse sentido, que é importante até um determinado ponto, mas depois nós quando chegamos a esse ponto, como não sabemos o que é que vem a seguir ou o que é que, para onde é que nos... Ok, agora que atingi o conforto, o que é que eu posso fazer? Quais é que são as outras opções? Então continuamos, uhum, como não sabemos, como também não nos educamos nesse sentido, continuamos a apostar no conforto. Portanto, carro melhor, casa maior, um sofá maior, férias melhores, um colégio melhor. uhum. E no fim do dia são coisas, são só coisas. E está mais que provado que não é isso que nos entusiasma. Tu não ficas entusiasmado por ter um carro melhor ou um sofá maior. Ou ficas no primeiro dia, no Sim, primeiro depois, ano, máximo. depois, sim, depois passa. Depois Uhum. passa, é muito, sim. Engraçado, estavas a falar aí do conforto do sofá e pensei num novo conceito que é dor de sofá, que é aquela dor que ficas no fundo das costas quando estás muito tempo no sofá sem apoio lombar. É o excesso de conforto, é desconfortável. É o desconforto do sofá. E eu considero-me uma pessoa bastante preguiçosa, ou pelo menos tenho essa ideia de mim de quando era mais novo. Não sei se na verdade ainda sou, mas se calhar isso fez com que, se calhar se eu não fosse preguiçoso, conseguiria sair do sofá metafórico com facilidade, mas o facto de eu só conseguir sair do sofá metafórico com coisas que me entusiasmam, fez com que eu só perseguisse coisas que me entusiasmassem. Ou seja, se calhar a preguiça pode ter acabado por ser uma coisa boa. É, tu chamas preguiça, mas era seletividade. Se calhar és seletivo naquilo que fazias. Pois, ou era E, desmotivação para as coisas que me eram propostas fazer. sim, porque todos nós, é aquela bela frase do todos temos talento, basta procurarmos qual é que é o nosso talento ou o que é que nos entusiasma. Todos nós temos algo que nos entusiasma. Umas pessoas são coisas mais genéricas, outras pessoas são coisas mais específicas, mas todos nós devemos pa experienciar e ter novas experiências para descobrir o que é que nos entusiasma. E assim que descobrimos isso, ok, se isto me entusiasma, não é? Tu vês isso com as crianças, a criança vai para o futebol, para a natação, para o karaté, para o rugby, não é? E dessas atividades todas desportivas, há uma que ela se agarra. Portanto, se é aquela que ela gosta, então é aquela que ela tem que fazer, não é?
E ela não pensou, isto é melhor para mim, este desporto, porque trabalha as pernas ou trabalha as costas. Não, ela gostou daquilo, então vai ficar naquilo. E nós adultos também temos que fazer esse exercício e não desvalorizar muita ideia de que aquilo que nos entusiasma, são um passatempo, é um hobby, é uma coisita que eu faço ao fim de semana. E há muita essa ideia do se não dá dinheiro não é sério, não é? Ou tem que dar dinheiro, ou tem que ser custoso para ser a sério, não é? O trabalho de segunda à sexta, das 9 às 6, é que é a sério porque custa. Isto como não me custa não pode ser tão levado a sério. Mas essa ideia também de que o trabalho tem que custar, também temos que desconstruí-la, né? Sem dúvida. E tu és da minha geração, nós crescemos muito com aquela ideia de que a vida é dura e tem que ser e tem que custar. Claro que há muita dor ao longo da vida e muito sofrimento, e para todos nós vamos acabar inevitavelmente por viver experiências dolorosas, mas se já existe essa dor inerente à vida, porque é que ainda havemos nós de carregar com mais dor e achar que é tudo mau e que as relações têm que haver ciúme e tem que haver discussão e que vamos ser traídos e que o trabalho é mau e os chefes têm que ser sempre chatos e os colegas são isto e os colegas são aquilo. Ou seja, nós já vamos com um guião para a vida com uma lente muito, muito negativa e claro, quando nós vamos com essa lente é isso que nós vemos, não é? Quando estás à procura de um determinado carro, de um determinado modelo, tu chegas à rua e só vês esse carro em todo o lado. Não é? Uma mulher quando está grávida de repente só vê grávidas na rua. E se tu achares que é tudo mau, tu só vais ver o mau. Uhum. Ou tu vais focar essencialmente no mau, então a tua perspectiva da realidade vai ser que é má. E é isso que tu vais alimentar, é isso que tu vais passar depois para os teus filhos. Por isso é que há aqui um ciclo de anos e de gerações a achar que é tudo muito mau. Uhum. Vamos ser mais positivos que os nossos filhos. Vamos tentar. Então vamos aqui para a última pergunta. Como é que tu relacionas, se é que relacionas, esse desconhecido que te Uhum, informa, que é a intuição, uhum. com a espiritualidade? Olha, isso é uma questão de conceitos, não é? Como é que se vimos a espiritualidade vindo de espírito, do nosso ser, da nossa essência, o nosso âmago, e depois há muitos nomes, né? Depois é uma questão de etiquetas Uhum. e de rótulos, mas acaba por estar interligado, não é? Este ser superior, ou o que queiramos chamar, de ter acesso a este conhecimento que chamamos intuição, e que muitas vezes, lá está, e tu referias há pouco, não temos livre-arbítrio. Não sei se acreditas no destino ou não, isto também é uma discussão bastante recorrente, também não tenho uma opinião formada sobre isso, mas de que se calhar existe mesmo essa força ou esse conhecimento ou essa energia, e hoje em dia já sabemos que tudo é energia, que isso acaba por nos mover para determinados sítios ou para determinadas decisões ou para determinados comportamentos. Então eu acho que é isso, é tentarmos aceder a nosso lado mais espiritual, que não tem que obrigatoriamente ter que ver com questões religiosas, mas termos acesso a esse nosso ser mais superior, e há bocado falámos do entusiasmo, não é? Do porque é que me entusiasma estar aqui a falar contigo e não me entusiasma estar a fazer outra coisa qualquer. Não fui eu que escolhi, não é? Da mesma forma, os nossos sonhos. Tu não escolhes os teus sonhos, não é? Os nossos sonhos é que nos escolhem a nós. Não é? Nós não vamos ao catálogo dos sonhos dizendo, olha, o meu sonho é este. Não, Sim. não, sabe, porque é que eu gosto de escrever? Não faço ideia. Não, porque experimentei escrever e soube-me bem, entusiasmou-me, então continuei. Uhum. Mas nunca foi uma coisa planeada, nunca foi olha, deixa ver, pintura, escultura, escrever acho que é bom para mim. Não, surgiu naturalmente. Portanto, eu gosto muito desta ideia que também dá-nos muita humildade, que se calhar existe algo superior, não precisa ter uma figura palpável, mas que pronto, nós só estamos aqui a ter esta experiência terrena e se calhar no final, não sei, vamos perceber que isto foi tudo uma brincadeira ou uma passagem, e se calhar para não nos levarmos tão a sério e aproveitarmos enquanto cá estamos, porque não é? Isto também é uma verdade bastante recorrente de que a vida passa a correr e que quando damos por nós já temos não sei quantos anos. Então enquanto cá estarmos, vamos tentar passar o máximo tempo possível entusiasmados e tentar tirar o máximo partido da nossa realidade e dos nossos limites e não partir do princípio que as coisas têm que ser más ou que não dá quando não sequer tentamos. Então, tentar, porque a maior parte das pessoas que eu conheço, e tu, olha, estás aqui à minha frente, és um bom exemplo disso, que tentaram fazer aquilo que lhes entusiasmava, normalmente correu bem. Eu não conheço ninguém que tenha feito aquilo que entusiasmava e que hoje em dia esteja pior do que aquilo que estava antes de fazer. Nem que Pode- seja pela lição que aprendeu, não é? Nem que seja por isso, mas pronto, deve haver, pode haver, mas eu não conheço, não sei se tu conheces ou não, Por mas acaso não conheço muitas. que tenha corrido Tem mal. corrido mal, sim. Mas Mas, pode ter a e depois ver também já é uma também. crença um bocado pessoal, não é? Que parece que não é aquela frase do a sorte protege os audazes, não é? Que parece, aquilo que eu vou sentindo ao longo da vida é que quanto mais decisões certas tu tomas, parece que a vida se encaminha, quase como se as peças se encaixassem.
Uhum. não é? Parece que as coisas fluem melhor. Eu, por exemplo, eu consigo ter muito mais sucesso e ajudar muito mais pessoas a fazer algo que gosto e que me custa muito menos do que quando estava fechado num escritório 10 horas por dia. Mas eu achava que, ok, isto como me custa mais, à partida vai ter um resultado melhor, porque custa. Então, e agora eu faço uma coisa que gosto e com menos esforço, não é? Nós temos muito aquela ideia de mais esforço, mais resultado, não é? Mas não, Uhum. não obrigatoriamente, não é? Eu posso me esforçar. Uma pessoa que tenta rodar um cubo esforça-se muito mais do que quem tenta rodar um cilindro, e o cilindro vai muito mais longe com menos esforço. Portanto, é também não termos esta ideia de que tem que haver sacrifício ou excessiva dor para ter um resultado positivo. Então, esta é a minha crença muito pessoal, é isso que eu passo também muito nos meus livros, de as pessoas irem fazendo aquilo que gostam, que sentem, e agir por amor e não por medo, ou agir por entusiasmo e não por culpa. E depois é engraçado, porque isso cá também já aconteceu contigo, que quanto mais tu fazes isso, não é? A vida vai se encaminhando e tu vais-te encorajando. Vais vendo o teu histórico, não é? Até eu fiz isto lá atrás e correu bem, então se Sim, calhar sim. este vai correr bem. Então, Acontece-me isso. se calhar o que te custou mais foi começar o Despolariza. Depois, olha, o Instagram correu bem, ok, o site, tenho o site, ok, agora o podcast. Se calhar o próximo projeto que tu fores desenvolver dentro deste projeto mais macro, já não vais com tanto medo do que quando criaste o projeto inicial, porque já tens um histórico de coisas que foram correndo bem. Então Uhum. entramos aqui quase numa tendência ascendente e vamos ganhando mais coragem, não é? De, ok, já fiz e já arrisquei, correu bem, então vou experimentar isto. E depois também ajuda-te a trabalhar a tua autoestima, o teu amor próprio, se calhar não duvidas tanto do teu valor do que se estiveres só no campo da imaginação do como teria sido se eu tivesse tentado ou experimentado. E Uhum. o que eu digo sempre é, eu prefiro daqui a uns anos não escrever e se calhar estar num trabalho que detesto, mas pelo menos experimentei, tentei e tenho alguma coisa para contar, do que ter vivido uma vida inteira, se calhar confortável ou seguro ou com um salário fixo, mas sempre com aquela angústia de como teria sido a minha vida se eu, em vez de ter vindo para a direita, tivesse ido para a esquerda. Isso para mim é das Uhum. coisas mais angustiantes que pode existir. Pronto, é o meu caso, que há noutras pessoas há de ser outra coisa qualquer, mas cada caso é um caso. Uhum. Então, se calhar, e corrige-me se eu estiver errado, a tua ideia de espiritualidade é um bocadinho encaixar neste fluir. Eu, faz sentido? Sim, é nós percebermos que existe um fluxo, não é? O fluxo da vida, digamos assim, do universo, pronto, depois os nomes, não vale a pena agarrarmos muito Pois aos não, nomes, não vale a pena. porque há só baralha, porque às tantas não Sim. sabemos. Usa as palavras que quiseres. Eu digo todas, eu em caso de dúvida digo todas. Que é, há esse fluxo grande e nós tentarmos descobrir o nosso lugar, quase com o peixe no cardume, não é? Entrar no rio. Entramos no rio e percebemos que, ok, o rio não, quando apanha uma pedra, não fica ali a bater na pedra até a pedra desaparecer para poder seguir. Ele desvia-se e vai desaguar onde tem que desaguar. E nós também um bocado à semelhança do rio, e fazendo aqui a comparação, fluir, vão haver pedras, vão haver obstáculos, mas nós se formos seguindo esse fluxo e não resistirmos às coisas como elas são, vamos acabar por desaguar onde temos que desaguar e tentar tirar o melhor partido desta experiência, porque dizem os mais antigos que isto passa depressa, portanto não Uhum. vamos duvidar e vamos aproveitar. Top, obrigado, Manel. Foi grande Olha, conversa. olha, gostei muito, obrigado Tomás, olha, e parabéns por aquilo que faz aqui e não foste nabo nenhum a falar para a Não, câmara. não, opá, eu por acaso, logo no primeiro episódio, vi que, não, ok, não transparece assim tanto a falta de experiência que eu sinto enquanto faço. Mas só tu é que vês isso, não é? Normalmente tu vês Exato, coisas que as outras pessoas não veem. sim, sim, não, mas ainda tenho muito para melhorar. Temos todos, Vou, felizmente. vou treinar agora um bocadinho. Ok, Espero que tenham gostado. Nunca se falou tanto sobre medo até hoje em um episódio, por isso foi muito interessante também isso. obrigado. E se gostaram disto e conhecem alguém que pudesse tirar proveito desta conversa, enviem, comentem coisas que tenham aprendido ou discordem. Se quiserem apoiar o projeto, têm um link para se tornarem mecenas. 10 cêntimos por dia podem se tornar mecenas, que não é, acho que não é muito e permite que isto possa continuar a acontecer. Se não quiserem fazer isso, like, subscrever, todas as outras coisas que são grátis e que nos podem ajudar. Fiquem bem, até à próxima. Muito bom. E obrigado pelo livro. Espero que tenhas gostado. Foi um Top. gosto. Foi um gosto.